Olá, boa tarde a todas e todos. Estamos começando mais uma conversa da nossa formação de aquilombamento nas margens. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Geni. Boa tarde, gente. A gente está encerrando a nossa esse ano com a nossa sexta ou quinta, acho que é quinta formação. A gente tem como convidada a Geni, que a gente está muito feliz de estar recebendo ela, de estar podendo ter essa conversa sobre o aquilombamento, sobre colonialidade, sobre afeto. E a gente teve esse ano a primeira formação com o Emiliano, em julho. Depois, a segunda, a gente falou com a Lia, conversamos sobre branquitude. Em seguida, a gente conversou com a Tatiane Nascimento. E mês passado a gente conversou com a Catiara, foi muito bacana. E hoje a gente está aí com a Geni, que vai trazer um pouco sobre como é que a gente pensa esse processo de aquilombamento, como é que a gente pensa essa colonialidade a partir de um campo micropolítico. Geni, é com você. Boa tarde, Clã. Boa tarde, Laura. Quero agradecer muito pelo convite, pela oportunidade. É uma alegria mesmo estar aqui. É muito bonito o nome do espaço, né? Já de começo. A minha formação é em psicologia, na graduação e no mestrado, e também agora no doutorado na área de ciências humanas. E aí, eu pensei em várias questões para trazer hoje, e aí eu comecei queria iniciar de uma maneira que eu tenho aberto várias das participações que eu tenho feito, que é lembrando que a colonização não acabou, né? Isso parece pouca coisa, mas a gente vive, né? Acho que muitas das pessoas que nos escutarem vão concordar, né? Que nas aulas de escola, por exemplo, de história, ainda tem muita narrativa, né, de que o Brasil foi invadido, que a colonização é um processo lá de 1500, que lá acabou, né? Então a gente inicia falando que a colonização não acabou para justamente ressaltar se ela não acabou, de que maneira que ela continua. E pensando que ela continua de muitas formas, é necessário que a gente possa fazer um mapeamento do que eu tenho chamado de emboscadas coloniais. E essas emboscadas, elas são muitas vezes discursivas, porque a gente compreende que a palavra não só descreve o mundo, como também o cria, né? Então eu queria falar sobre algumas dessas emboscadas que eu tenho identificado na minha vivência, tanto como ativista, militante, quanto também nas minhas pesquisas, porque acaba que as coisas não se separam, né? E, e aí, iniciando esse ponto, na nossa área, né, de psicologia, a gente sempre comenta, né, que para elaborar um trauma é necessário que a gente reconheça que ele existe e consiga nomeá-lo, né? E essa ferida colonial, ela não tem sido nomeada. E essa não nomeação é parte de sua manutenção. Então é muito grave que não só a psicologia, né, mas como um todo, haja um pacto nas ciências no nosso território de não falar sobre isso. Parece que é um processo que já passou. E daí, se a gente pensa que o racismo, por exemplo, é uma manifestação da colonização e de que essa relação da vida como propriedade é uma das bases do pensamento colonial, a gente entende que não dá para combater essas violências sem pensar de onde que elas partem. E daí essa dimensão da propriedade é um ponto que eu queria iniciar trazendo, né? Que acaba que a colonialidade cria uma ambientação
que faz as pessoas acreditarem que as coisas sempre foram desse jeito e que elas... a narrativa oficial não é uma das, né? Mas é a versão do mundo. E aí é muito surreal, assim, a gente notar que realmente tem quem acredite que é possível ser dono de um rio, né? Que é possível ser dono da terra, que é possível ser dono de outros seres humanos, que é a noção que impera na escravização, né? Essa de que que é possível alguém ser dono de outros seres e de vendê-los, inclusive, né? Então, essa noção de propriedade é uma parte muito importante dessa ferida colonial, né? Essa dor de vender o que não é para ser vendido, porque não é nosso. E isso tem uma continuidade na própria relação dos afetos e de como a gente constrói as nossas emoções, né? Então, dentro dessa imposição cristã, é muito comum que a gente associe afeto e amor ao tanto de sofrimento que tem de abdicação, de tanto de dor, né? A própria pergunta, né? Se a gente pergunta para as pessoas, como que você sabe que Jesus amou seus filhos? Provavelmente as pessoas vão dizer que ele sofreu muito na cruz, que ele passou por uma série de violências, enquanto que em outras cosmovisões, inclusive a do meu povo, Deus prova, Yanderu prova que nos ama, nos dando alegria. Prova que nos ama pelo tanto de potência que a vida nos permite ser, né? E aí eu lembro muito do Fanon, nesse sentido de que a luta anticolonial não é uma luta para que a gente viva naquele paraíso das testemunhas de Jeová, não sei se você conhece aquelas imagens, todo mundo na grama, né? Não é isso, mas é para que a gente possa lidar com os nossos problemas de maneira humana, né? Como diz Fanon. Isso significa pensar que a opressão, um dos efeitos de desumanização, é dar o peso e uma dimensão para as nossas dores que a gente não consegue carregar, que a gente não consegue levar, porque é algo muito maior do que a nossa capacidade de dar conta. Então, eu penso a palavra opressão no seu sentido mais literal, assim, algo que oprime, né? Algo que é um peso que te massacra e você se sente com as costas pesadas, né? E esse cansaço não é só um cansaço do peso que você leva no braço, mas do peso que você leva por dentro também, né? Então, esse modo de vida, ele tem provocado adoecimento não só nas populações indígenas, quilombolas, negras. Ele também adoece a população branca, né? A gente observa como que a saúde, no geral, das pessoas está, né, pensando em saúde mental, por exemplo, é um sistema que produz adoecimento de diferentes formas, né? E aí eu lembro de novo, né, do Fanon, que é uma das minhas principais referências anticoloniais, né? Ele comenta justamente disso, né? Que nenhum gesto de desumanização passa ileso de quem o perpetra, né? Então, no gesto de desumanizar alguém, a pessoa também se desumaniza. Então, nessa emboscada do binarismo, uma delas é a noção de mente e de corpo, né? Que no meu curso aqui da UFSC, e acredito que de vários cursos, o Descartes apanha bastante, assim, né? Sempre que se fala de cartesianismo, do pensamento dele, é para criticar. Só que o que a gente tem trazido é que essa crítica ao cartesianismo, ela precisa ser racializada também, né? Então, quem que é tido como mente e quem que é tido como corpo? Quem que é associado ao pensamento e quem que é associado ao braçal? Isso impera inclusive, numa hierarquia social do trabalho, herdeira da escravização. Inclusive, tem termos, né, que se referem a isso, pessoas que fazem trabalho braçal, né? Pessoas que trabalham com a mente. Então, essa hierarquia de mente e de corpo, ela não está posta da mesma forma em todo ser, né? Então, essa noção, por exemplo, de mente e de corpo, ela se interliga muito profundamente com um outro par de binarismo, que é o binarismo humano e animal. E aí eu queria convidar, né, a que a gente possa criar uma imagem mental corporal. Eu sempre vou tentar falar essas coisas com hífen, porque assim como pessoas brancas não são só mente e nem a gente é só corpo, a gente é mente e corpo ao mesmo tempo, não faz sentido, né?
trazer essa divisão. Só que cabe pensar por que essa divisão permanece historicamente, né? Por que essas noções de mente de corpo, de natureza e cultura, de humano e animal imperam? E elas imperam para dar sentido, para tentar dar um sentido ético à violência. Porque eu até lembro de uma experiência que eu participei num núcleo de estudos de gênero e de raça, em que a gente tinha um projeto chamado Papo Sério, em que a gente fazia oficinas de antirracismo, anti-LGBTfobia em escolas públicas aqui de Florianópolis. E aí tinha uma oficina que eu ministrava, essa era mais com adolescentes, né, que eu chegava e perguntava assim, o que um homossexual ou uma mulher, vocês acham que um homossexual merece apanhar? Aí todo mundo da sala falava que não. Tinha um ou outro que às vezes abertamente dizia, mas no geral as pessoas diziam que não. Ou falavam assim, mulheres merecem apanhar? Todo mundo dizia que não. E daí a gente passava para a próxima etapa dessa oficina, que era colocar propositadamente, né, a partir do que chegava da turma, listas de condicionantes. E esse condicionante não é à toa a gente pensar condicional também, né, e o que ela se refere em termos de liberdade. Mas voltando. E aí a gente perguntava, e se esse homossexual estiver de mão dada na rua? E se ele estiver com uma roupa curta, estiver dando pinta, se ele estiver beijando o companheiro na rua? Se essa mulher tiver de saia curta, né? A gente fazia uma série de frases e de situações, e daí no final dessa lista, o que os estudantes nos traziam era de que o homossexual que não mereceria apanhar era o que era hétero. Tudo aquilo que poderia ter de referência para a sexualidade de uma pessoa vinha como uma condicionância moral para desumanizá-la. E é aí que a eficácia dos binarismos funciona, porque ninguém se sente bem, né, exceto grupos específicos de supremacistas, ninguém gosta de falar assim, eu sou a favor da violência, né, eu sou a favor da morte. Dificilmente as pessoas vão narrar dessa forma. Mas como que isso se perpetua e continua se a pessoa não admite diretamente? Pelo condicionamento moral. E aí, isso atravessa, inclusive, o próprio atendimento de diferentes serviços que a gente tem, né? Então, é como se a pessoa negra ou indígena que é boa, essa não merece passar racismo. Se for uma pessoa trabalhadora, se for uma pessoa pai, mãe de família, casado, enfim, incluam aí, né, esses condicionantes. Aí talvez essa pessoa receba alguma migalha de humanidade, né? Enquanto que, e aí eu penso que a luta anticolonial é muito profícua, de que a gente precisa radicalizar esse pressuposto. Nunca a violência é algo ok de se fazer. Nenhuma morte, né? E aí até pensando nesses termos, né? Os assassinatos cometidos pela polícia, por exemplo, são narrados como mortes. Só que isso é mais uma estratégia, né? Como eu vinha falando, é mais uma emboscada colonial, porque morte faz parte da vida. A gente pode morrer por um acidente, por uma doença, como dizia Machado de Assis, né? O azar ou a moléstia podem nos levar à vida. Isso faz parte do nosso ciclo. No entanto, e aí lembrando do que Butler traz, né? Existe uma diferença entre a vulnerabilidade constitutiva da vida e a precariedade construída politicamente. Então, a morte é algo que está suscetível da gente, em algum momento vai rolar, né? A gente já sabe disso. Agora, essa morte que é produzida pela polícia não é a morte de velhice, né? Não é a morte de alguma doença crônica, e até mesmo essas têm uma série de condicionantes políticos, mas é um assassinato, né? E daí um dos convites que eu queria fazer hoje é da gente pensar de que forma que a gente narra o mundo, compreendendo que essa narrativa nunca é neutra e que nessa narrativa a gente cria também aí um universo, né? Em relação, por exemplo, a nós indígenas, uma das categorias políticas que foi e continua sendo no imaginário social muito responsáveis pelo etnocídio foi a noção de categoria social de transição. Então, para o Estado brasileiro, indígena era algo, índio, né, nos termos deles,
era algo que era uma passagem, e uma passagem do polo selvagem para o polo civilizado. Então, nessa passagem de transição, a gente deixaria de ser indígena e passaria a integrar outros grupos sociais. E é uma forma que a gente chama de um extermínio simbólico, né? E daí, eu não sei se todo mundo acompanha, mas esse extermínio simbólico, ele se expressa, inclusive, nas estatísticas, né? Então, no último censo do IBGE, a informação que está lá é que apenas 0,6% da população brasileira é indígena. Vocês vejam, esse número, ele busca criar uma realidade que não condiz com as nossas práticas. A gente é muito mais do que 0,6%. Só que por conta dessas políticas de extermínio, inclusive burocrático, esse número é criado, né? E até trazendo um exemplo, assim, da minha própria família, minha mãe mesmo, ela foi ter o primeiro documento com mais de 30 anos. Isso não é uma narrativa única, específica dela. Isso é muito comum, que pessoas indígenas não tenham essa documentação. Então, esse é um dos eixos, por exemplo, em que, se você não está inserido numa noção de burocracia estatal, você não existe, né? Você não conta como pessoa. E daí é muito importante lembrar também que a inclusão, né, dos nossos povos indígenas, do povo negro também na Constituição, ela é uma inclusão que tem uma perversidade muito grande, que é a seguinte: ela não cumpre aquilo que ela promete do ponto de vista dos direitos. Então, desde que a gente tem a Constituição, nunca foi cumprida, né, a promessa de saúde, educação, direito a lazer, tudo mais. No entanto, a parte punitivista da Constituição, né, do Código Civil e do Código Penal, ela é não só aplicada em casos em que ela está ali prevista, como ela é aplicada na ideia de suspeito, né, que vários intelectuais negros, indígenas trabalham essa noção de que na necropolítica o suspeito já é condenado, né? Você não, o fato de você ser assignado como suspeito já é a sua sentença ali de morte. Então, essa inclusão no sistema legal, ela é muito perversa, né? Porque ela cobra as dívidas, cobra os impostos, cobra tudo que tem direito e que não tem a cobrar, mas ela não atende ao do ponto de vista dos direitos, né? Então, essas são algumas das armadilhas, né, que eu pensei em trazer, justamente porque o primeiro passo para a gente pensar qualquer reparação histórica é a gente reconhecer essa ferida, né, como eu falei no começo. Reconhecer que isso que é contemporâneo, e daí eu queria focar um pouquinho na noção de tempo, porque o tempo, em relação a nossas vidas, ele é um tempo que traz uma cronologia colonial, né? Então, assim, vocês indígenas de celular, de roupa, indígena em 1500 não usava isso. E aí eu sempre brinco, né? Que os portugueses em 1500 também não tinham o seu iPhone, porque isso é um equívoco, inclusive um anacronismo histórico com qualquer raça, né? Só que as narrativas hegemônicas, elas não precisam se preocupar em ter uma coerência e uma ordem. Elas se dão como verdade por motivo de poder, né? Então, dentro desse processo da gente fazer essa cura dessas feridas coloniais, uma dos reconhecimentos muito importantes disso tudo é que, quando a gente fala de colonização, ela não incidiu só pela invasão da terra, estritamente, mas também do nosso corpo, que também é parte do território. E dentro dessa noção de território, como o parente Denilson Bania coloca, produz uma relação agrotóxica com a vida. Essa relação agrotóxica não se dá só pelo alimento que o agronegócio produz, mas também pela forma como a gente pensa o mundo, envenenado pela colonialidade, e passa a admirar e a querer imitar, né, nesse processo que o Fanon também coloca das máscaras brancas, né, de pensar o seguinte: olha, se é tratado como humano quem é branco, então eu vou tentar me aproximar aí, né, desse padrão, para ver se eu atingo esse status de humanidade. Só que esse processo, ele nunca nos salvou da morte. A gente tentar pensar como branco, agir como branco,
nunca deu a garantia de que a gente fosse, de fato, se livrar do racismo, né? Tem um trecho que o Fanon coloca desse start, né, desse clique que a gente dá sobre essas questões. Eu vou ler para vocês o trechinho. O colonizado descobre que sua vida, sua respiração, as pulsações de seu coração são as mesmas do colonizador. Descobre que uma pele de colonizador não vale mais que a sua. Essa descoberta introduz um abalo essencial no seu mundo. Há uma nova e revolucionária segurança do colonizado. Se minha vida tem o mesmo peso que a do colonizador, seu olhar já não me fulmina, já não me mobiliza mais. Sua voz já não me petrifica, não me perturbo mais com sua presença. Na verdade, eu o contrario. Não somente sua presença deixa de me intimidar, como também estou pronto para lhe preparar tais emboscadas que dentro de pouco tempo não lhe restará outra saída que não a fuga. Eu sempre fico arrepiada assim quando eu leio esse trecho, porque eu acho muito poderoso, considerando que a gente tem uma série de limitações de luta, inclusive financeiras, mas que pelo menos por dentro a gente consiga construir com nitidez o que acontece com a nossa vida, com as nossas dores. Tendo essa possibilidade de nomear dessa forma, a gente consegue usar a palavra como uma medicina, como uma nutrição. Então, essa possibilidade, esse respeito, esse carinho com a palavra é algo que é muito importante da gente cultivar, né? Eu tenho muito pensado nessa noção de reflorestar nossa imaginação, porque um dos efeitos da colonialidade é fazer a gente imaginar que não tem saída, que as coisas sempre foram assim, que elas vão continuar sendo dessa forma, e daí, diante dessa frustração, a gente se desmobiliza e a gente perde energia de ação com o nosso coletivo, com a nossa comunidade, e a gente passa a desistir, né, das nossas lutas. E às vezes as pessoas até me perguntam, né, se eu não fico muito cansada de tanta coisa que nessa pandemia eu trabalhei muito, mas existe uma dimensão do trabalho que não pode ser capturada pelo financeiro. A gente sabe que a gente precisa, né, infelizmente, de grana para pagar as contas e sobreviver, mas na minha vida, assim, o trabalho que mais me preenche meu espírito é o trabalho coletivo, né, pelo nosso povo. Esse tipo de trabalho, além de não cansar, ele reanima. Eu não sei de que jeito eu posso expressar de outra forma, mas é um presente muito grande, porque a gente vai se acolhendo e vai se abraçando enquanto está com nossa comunidade, com o nosso povo. E até tem uma frase de uma pesquisadora preta maravilhosa, Ida Freire, quem quiser pesquisar o trabalho dela, que ela diz o seguinte: descubro que os ossos guardam a memória da alegria e da dor. Dor que tendões e articulações conhecem bem, porque dói. Posso dançar com a dor e também com a dor em mim. Dor que não é minha dor compartilhada. A alegria, sim, depois de saber quem é essa dor que habita meu corpo. Alegria que vem da descoberta de espírito do manto da dor. Alegria, memória que traz esperança e traz vida à existência. A dor, o medo e a violência têm algum grau de parentesco. Da mesma forma que o amor, a esperança e a alegria também fazem parte da mesma família. Ela comenta, né? Então, eu acredito que esse cultivo coletivo da nossa saúde ao mesmo tempo reconhecer a nossa pequenez, de que se a gente tentar fazer sozinho, a gente vai se frustrar, e porque não é para fazer sozinho mesmo, a gente acaba ficando muito sobrecarregado, né? Mas de também lembrar que, assim como um trauma precisa de mais de um evento para acontecer, na medida em que ele vai se repetindo, se refazendo, esse parentesco desses afetos positivos, dessa saúde, também reinaugura outra coisa no nosso corpo. Então, diante de uma situação em que a gente muitas vezes esperava uma violência,
e aí a gente recebe um acolhimento e um abraço, a gente reprograma esse automatismo que a colonização quer nos colocar, da gente sempre agir da mesma forma nas situações que nos acontecem, né? De tentar prever o nosso corpo, de tentar, de alguma forma, controlar. E isso até do ponto de vista dos afetos mesmo, né? Que às vezes as pessoas me perguntam assim, eu acho legal isso que você fala de não monogamia e de outros afetos, mas eu não conseguiria. E aí eu sempre fico pensando nessa frase do eu não conseguiria, porque é um futuro do pretérito, né? Então é um tempo muito especial para mim esse, porque é, é um impasse, na verdade, né? Algo ter um futuro no passado é meio difícil de imaginar. Então é uma noção de que se isso acontecesse no futuro, eu não conseguiria no meu passado. A pessoa fica presa numa relação com o tempo, que, de novo, assim como a palavra, tem que ser nosso aliado, nosso amigo, né? E aí eu tenho pensado, não só nessa questão dos afetos, mas também no que eu e o parente, também Guarani, Natanael Vilhaiva, a gente tem chamado de artesanato narrativo. E aí esse artesanato narrativo é uma forma da gente dar nome, dar um lugar para algo que faça sentido para a história de vida daquela pessoa, que faça sentido para aquela vida, para aquele tamanho, para aquela existência, né? Porque esses sistemas de monocultura, eles dão sempre uma coisa pronta para as pessoas. E isso vai desde o alimento, né? Que eu sempre comento assim, que é muito assustador imaginar que um lanche que deveria estar apodrecido, ou uma fruta, né? Que deveria já estar apodrecendo em alguns dias, fica às vezes meses sem nenhuma modificação. E isso é muito assustador, porque isso é um movimento contrário à vida. Esse movimento de engessar algo que está sempre do mesmo jeito, que nunca muda, é muito assustador, né? Então, essa possibilidade da gente fazer uma artesania vai desde as nossas identidades, né? Porque, às vezes, por exemplo, pensando na população LGBT, né? Essa agenda dos próprios nomes me soa muito estranha, né? Porque, para mim, é muito intrigante que 5 nomes vão dar conta da sexualidade de 7 bilhões de pessoas e você vai ter que se colocar aí numa categorização do mundo que não é sua, né? Então, nesse sentido, se permitir fazer essa artesania das palavras é tentar achar uma ou várias que façam sentido para você, né? Para sua vivência, para aquilo que você sente, para aquilo que você acredita. E daí, nesse processo de achar uma palavra que te acolha, é sempre um processo coletivo, né? E aí até trago bastante aquela visão do espelho, que, de novo, né, nessa narrativa colonial se dizia, né, que os jesuítas davam espelhinhos para os indígenas e aí eles trocavam esses espelhinhos por, sei lá, pau-brasil, né? E a gente tem dito que espelho a gente sempre teve, né? Que são os espelhos das águas, o espelho que é móvel, que é vivo e que faz parte de uma série de outros seres que vivem ali junto, né? Então, essa metáfora do espelho, para mim, ela é muito, muito importante quando a gente fala de colonialidade, porque eu não sou do time das pessoas que acham assim, tem autoestima, ame você mesmo, dá conta aí das suas coisas, né? E eu acho uma furada isso tudo. No entanto, a gente precisa, sim, de um reconhecimento, a gente se constitui em rede, se constitui no coletivo. Só que se esse coletivo devolve de mim uma imagem distorcida, quebrada e machucada, como é que eu vou produzir saúde se aquilo que o mundo devolve de mim, né, como traz o Fanon, é uma imagem distorcida? Então, construir esse espelho vivo é no sentido não da gente tentar essa autonomia individualista, né, de você dar conta de si mesmo sozinho, mas de você construir um terreno fértil onde esse reconhecimento que vai voltar de você é um reconhecimento saudável, positivo, né? Então, é muito, muito nesse sentido, assim, que eu tenho buscado desenvolver essas ações, e daí agora na pandemia a gente precisou, né, arrecadar para várias comunidades, fazer arrecadações e tudo mais, e daí em várias dessas arrecadações havia concomitante à arrecadação
uma pedagogia antirracista também, né? Então, eu escrevi um livrinho que chama de Atidia Terê, que é o Saci Guarani, que muitas pessoas conhecem a narrativa do Monteiro Lobato, do Saci, né? E essa narrativa, ela é racista duas vezes, tanto por apagar a identidade indígena desse ser, quanto por representá-lo de uma maneira racista em relação à negritude. Então, os tracinhos dele são desenhados de maneira grotesca, a personalidade dele é posta de um jeito em vários espaços como alguém que é cruel, que é mau, que rouba, né? Então, ele conseguiu aí a proeza de ser racista duas vezes, né? E daí a gente tem pautado nessas iniciativas de apresentar outras narrativas do mundo na medida em que, e daí eu sempre comento, não é que a gente tem uma implicância com coisas que são em dois, homem e mulher, natureza e cultura, humano e animal. É que esses pares coloniais, eles não são só duais, eles são binários e, portanto, hierárquicos, né? Então, eles são intrinsecamente violentos. Então, é por isso também que a gente combate essas ideologias, né? Como é que eu tô de tempo? Bem, você me avisa. Pode seguir, tá tranquilo. Tá certo. Mas se quiser, pode. Um outro contributo que eu queria trazer, focando, assim, esses casamentos aí de binarismos é algo muito extenso e vasto, né? Eu foquei em alguns aqui, mas são muitos, né? Então, eu queria encerrando falando um pouquinho dessa do humano e animal. Quando a gente pergunta para as pessoas por que elas acham que são humanas e não animais, no geral vem a narrativa de porque o humano é o único ser que pensa não sei o que, ou é o único que faz tal e tal coisa. E eu tenho apontado que essa descrição ela é arbitrária, porque vejam, todos os outros seres também são seres únicos na sua existência, né? As formigas também são as únicas a fazerem o que formigas fazem. E os cavalos também, os únicos a fazerem o que os cavalos fazem. Então, essa ideia de que o humano é especial e único, e de que se diferencia dos outros bichos, ela é pautada numa hierarquia. Tanto, né, que eu sempre comento que a gente pode observar isso em vários dos xingamentos. Na questão, por exemplo, da gordofobia, se fala de baleia, né? Sendo que a baleia é um animal incrível, né? A dimensão dela, o tamanho dela é algo magnífico, né? A existência desse ser. No entanto, como esse ódio aos demais bichos é muito intrincado no pensamento colonial, ele é usado como xingamento. Em outras dimensões também a gente pode observar isso, como, por exemplo, chamar na misoginia, na homofobia, né? De cadela, égua, galinha, cachorra, ou burro, jegue, macaco. Todos os outros nossos parentes, bichos, são usados em algum momento como xingamento. Esse xingamento quer dizer o seguinte: você não está sendo tão humano assim, você está se aproximando de um outro ser que é inferior a esse ideal de humano. E daí a gente tem pautado, né, que ou todo mundo está na mesma canoa do humano, todo mundo é gente, ou está todo mundo na canoa de que a gente é tudo animal. Porque essa definição ela é uma definição hierárquica, assim como a definição de negro, de índio, também é uma ficção. E daí eu quero reforçar que o fato de algo ser uma ficção não implica que não tenha efeitos concretos na vida das pessoas, né? Então, eu sempre lembro isso, assim, né? Que quando os colonizadores chegaram em África, não viram as múltiplas etnias, os povos, os diferentes costumes, viram o negro genérico. Chegando aqui em Abiyala, também não viram nossa diversidade, nossos costumes, nossas línguas, viram o índio genérico. Esse índio genérico não existe, nem o negro genérico, porque ele é fruto de uma projeção branca colonial. Então, esse humano e animal não quer dizer que essa corporalidade que a gente tem já não existisse.
mas a noção de humano como se constituindo a partir da precarização de outros bichos é uma narrativa colonial que tem como um efeito a naturalização da violência. Naturalização nesse sentido equivocado do termo, né? Porque se usa, às vezes, as pessoas falam, ah, não, vamos naturalizar isso. Sendo que se naturalizar estava ótimo, né? Mas as pessoas usam no sentido de algo que é reificado e parado no tempo, enquanto que a natureza é justamente algo que está em movimento. Só que a natureza também tem o seu parzinho binário, que é a de cultura. Então, cultura tem quem é humano e na natureza é do bicho, né? Tanto por isso que a ideia de selvagem, por muito tempo, né, imperou em relação a nossos povos e ainda é presente, ela também adiciona essa noção, né, de que o selvagem ele é próximo do bicho, ele vive de um jeito animal, né? Quando as pessoas querem falar de um sexo que não é limpo, elas dizem que é um sexo selvagem, né? Não é à toa que vai ser sexo selvagem e não amor selvagem, porque amor pode estar na alma, agora sexo está no corpo. Então, essas noções todas de corpo e de mente vão se conectando e reificando uma série de violências, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, a noção de que o racismo desumaniza porque pessoas racializadas não são tidas como humano. E daí eu queria encerrar, né? Antes eu vou ler um poeminha da Júlia Dorrico, grande parceira, que se a gente realmente quer, ou se é realmente válido a gente tentar entrar, né, como diz o nosso mestre Renac, tentar entrar nesse clubinho do humano. O que a gente não perde nesse caminho e qual que é o custo que ele nos dá, que ele nos cobra para pertencer ao lugar de humano. E daí até algumas chamadas feministas, assim, eu discordo muito nesse sentido, porque diz assim, ah, eu só quero ter os mesmos direitos que os homens têm. E daí se a gente pensa quais são os direitos que o homem cis branco tem, é o direito à morte, é o direito ao extermínio, é o direito à dominação, é um direito auto-autorizado, né, de violência. Então, cabe a gente perguntar se a gente quer realmente entrar nesse clube ou se a gente quer explodi-lo, né? E daí eu vou ler esse poeminha, que é da Júlia do Rico, que chama Vô Madeira. O vô correu, correu, com as piranhas e os botos, com as jaturanas e tambaquis, com as cobras e jacarés, com todas as gentes não humanas do rio. O vô era um encantado e por vezes trocava de pele para ver como que andava o mundo. Às vezes vinha de gente, outras vezes de mangueira, algumas de pedida, algumas de jaguatirica. Um dia, num de seus passeios, o vô viu alguns de seus netos em cima das dragas no meio do rio, bêbados, jogando prato, prata, pano, plástico. Parem, o vô chorou. O dinheiro é o veneno da alma. O vô achou que ia parar. Ouro, correntes, pulseiras, anéis, casamentos, filhos, netos, bisnetos, sem água. O vô poderia ser eterno, mas fez a travessia jovem. Só que ninguém sabia que quando ele se fosse, todas as gentes iriam também. E foi assim que nós desaparecemos. Feito fome, feito sede, feito noite, feito morte. Obrigada. Geni, muito obrigado. Acho que é muito especial te ouvir sempre. Acho que é um prazer muito grande, assim, acompanhar sua perspectiva de várias coisas que parecem simples e não são. Acho que tem várias questõezinhas aí que eu vou querer retomar, mas enfim, tem muita gente querendo falar. A minha primeira questão que eu queria te ouvir é a seguinte, né? Pensando a colonialidade como um regime político, qual que é a relação que você faz entre colonização, corpo e afeto? Porque acho que não é uma coisa tão colocada sempre, né? Porque a gente vê como
um regime de poder, um regime político, como você foi dizendo. Você foi trazendo alguns elementos, mas queria que você falasse mais, porque como a gente está aí na clínica ampliada, né, no consultório, no SUS e no SUAS, acho que é interessante a gente pensar como é que isso vai perpassando os afetos, o corpo. Queria te ouvir nesse sentido, se você puder falar. Certo. Essa divisão de mente e de corpo, para iniciar, né, ela impera em todo o vocabulário que a gente, por exemplo, da saúde utiliza, né? Então, por exemplo, falar de saúde mental é ainda uma herança dessa ideia, né, de que existe uma saúde que é mental versus outra saúde que não seria, ou que é possível a gente separar essas dimensões. Ou a ideia de que existe uma das saúdes que é coletiva. Aí tem a saúde coletiva e as outras são o quê, né? Então, essas noções ainda imperam muito mesmo nas nossas matrizes, né? E aí, pensar a colonialidade como regime político envolve pensar tanto na dimensão individual, e aí lembrando do que o professor Silvio Almeida comenta, né? Dessas três dimensões do racismo: a individual, a institucional e a estrutural. Porque muitas vezes parece que as pessoas acreditam que dando conta de uma dessas dimensões, elas vão dar conta de todas, né? Ou como se eu não posso fazer tudo, então eu não posso fazer nada, né? E mistura essas dimensões de uma prática mais individual com a luta num campo maior, né? E daí eu fico pensando, né, de como que, pensando nessa dimensão dos afetos mesmo, o referencial que se tem no Brasil, e aí eu acho que os jesuítas teriam ficado muito contentes com o efeito do trabalho deles, e se vocês observarem o último censo IBGE, mais de 80% da população brasileira se afirma cristã. E isso é muito, muito grave, porque esse percentual se construiu através de um racismo religioso profundo. Toda hegemonia se constrói à custa de muito sangue, né? E isso impacta muito naquilo que eu vinha falando de uma moralidade em relação aos direitos, né? Então, eu lembro, por exemplo, que na época da greve dos caminhoneiros, e eu estive bem próxima, porque meu pai é caminhoneiro, então eu estava bem por dentro, tinha vários discursos assim que as pessoas falavam: os caminhoneiros que votaram em tal pessoa merecem ter o direito, e aqueles que não votaram não merecem. Então, isso é muito. Usar a moralização como uma lente para os direitos básicos é algo que é muito herdeiro do cristianismo, né? Então, entre essa questão de quem importa receber tal política, quem merece receber tal política, como se ter uma moralidade X ou Y pudesse ser um cartão de saúde das pessoas, né? Então, eu acredito que esse impacto do cristianismo, e daí eu falo do cristianismo não como algo só de você ir numa igreja específica, mas de você conceber o mundo, você entender que essa imposição de pensamento é uma marca de hegemonia global, independente se a pessoa vai na igreja ou não. Porque as noções, por exemplo, de culpa, de livre-arbítrio, de mérito, isso tudo impera nas práticas a despeito da pessoa ser, inclusive, ateia, né? Então, é muito importante, e eu acho que muitas vezes isso passa batido de um jeito como se fosse uma opção, né? E tem pessoas que são cristãs e pessoas que não são. Enquanto que toda colonialidade se impõe através de uma invasão, através de uma violência, né? E daí eu penso que essa discussão é muito fundamental, assim. Eu estava lendo um trabalho, fugiu o nome do autor agora, mas depois posso lembrar, que ele comenta sobre a incorporação do discurso religioso por traficantes de várias comunidades. Porque muitas vezes as pessoas falam assim: mas o cristianismo tem um lado bom, que é tirar as pessoas do crime. Não sei se vocês já ouviram essa, né? Que é resgatar os perdidos do crime. E o que ele mostra na pesquisa dele é que não é uma coisa assim, aderir ao cristianismo e deixou o crime. A prática do crime a partir do viés cristão. Então, uma série de ataques a terreiros, a outras espiritualidades de matriz africana e indígena, feita a partir de um aparato criminal, né?
Então, essas relações, por exemplo, de homofobia, de machismo e tudo mais, ela tem um rastro que é cristão. O que não significa dizer que em outros territórios o machismo não possa acontecer, a homofobia por outros motivos, mas aí eu sempre foco que a minha pesquisa, a minha vivência é aqui no território de Abiyala. E nesse território, nos últimos 500 anos, a construção das redes de afeto e de ódio, pertencentes também aí no afeto, se deram a partir dessa égide cristã. Tem até aquela frase, né, que diz, em uma mão a espada e na outra a cruz. Para mim é muito representativo. A igreja e o Estado não são pares antagônicos, que às vezes as pessoas comentam, onde o Estado não chega, a igreja chega. E eu tenho uma perspectiva diferente em relação a isso. Eu acredito que é justamente a precariedade com que vive a maior parte do nosso povo que o torna suscetível a um dogma. É justamente por não ter essa possibilidade, às vezes, de uma outra saída, que essa outra saída se coloca como tão presente, né? Então, eu acredito que esse tem que ser, talvez, né, uma pista aí de descolonização, porque eu tenho comentado isso, não tem como descolonizar sem descatequizar. Não, com certeza, acho que essa ideia de precarizar-se a vida, né, de um regime de violência tal em que você vai precarizando a vida, que vai permitindo, dando esse solo, né, vai envenenando. Acho que essa... Aí uma outra questão que a gente tinha pensado ainda dentro desse... de como é que você pensa a sua escrita. Acho que a gente queria te ouvir também nesse regime estético, né, de criação, de reflorestamento da imaginação. Eu acho que a Grada Quilomba vai dizendo assim, né, que tornar-se sujeito tem a ver com esse ato, né, da escrita, enfim, dessa descolonização tem a ver com Ótimo. isso. Então, para falar da escrita, e eu também queria falar da leitura, porque eu acho que a leitura e a escrita estão muito misturadas. E a leitura não só essa dos livros, mas uma leitura do mundo, né? E aí, na minha experiência, para quem não sabe, eu comento, né? Porque acho que isso é sempre muito central na minha vida, assim. Eu, como muitas outras famílias, né, de pessoas indígenas, a gente foi evangelizado. E eu, além de ter crescido nesse ambiente, eu ainda era professora, né, de ensino bíblico. Então eu li a Bíblia várias vezes, eu construí uma intimidade bem grande com esse discurso, e paradoxalmente foi a partir também dessa intimidade que eu consegui ir me dando conta do que havia nele de perverso, de violento, de incoerente, né? Então, quando eu escrevo, é muito nessa perspectiva que eu tenho tentado trazer de desarmar uma arapuca. Não sei se todo mundo conhece a palavra arapuca. A Mato Grosso do Sul a gente usa bastante. Arapuca, para quem não sabe, é uma espécie de armadilha, né? Para prender, para matar, enfim. E aí eu tento estar porosa para conseguir aumentar a minha percepção. E aí a percepção nos múltiplos sentidos dela, né? Para eu conseguir diagnosticar esse tipo de arapuca. Seja no meu cotidiano, seja na minha pesquisa, no meu trabalho. Então, sempre que eu tenho a percepção de que eu consegui... E daí, uma das apostas que eu tenho é de que esses sistemas coloniais, eles precisam estar interligados uns com os outros. Como se fosse uma corrente mesmo, que nos prende por estar um nozinho, né? Um do lado do outro. E aí, quando eu consigo sentir que eu percebi uma desses laços entre um mal e outro, aí eu compartilho algum dessas reflexões. E aí essa partilha eu faço muito no sentido de que talvez aquilo faça sentido para outras pessoas da minha comunidade ou para pessoas que de alguma forma partilham esse projeto anticolonial. E eu fico muito contente quando isso de alguma forma fortalece ou dá mais ferramentas para a gente seguir nessa luta.
mas eu nunca posto para convencimento, assim, no tipo, porque para mim, de novo, como eu já estive muito íntima dessa pedagogia cristã, que é o convencimento, porque o convencimento ele é uma prática invasiva, no meu ver. Ele faz você acreditar e dizer sim quando você disse não no começo. E você é convertido e convencido no seu consentimento a abrir mão dele, né? Então, o que eu penso em relação à escrita é que ela é um convite. Se eu apresento ali para as pessoas, elas leem, elas podem ver sentido ou não naquilo. E aí eu fico muito tranquila assim com isso, inclusive tem sido muito massa em relação à própria autoestima, assim, porque acho que quando a gente se coloca no centro das coisas e começa a ficar meio bravo quando o mundo não pensa igual a gente, isso adoece muito, né? Então, assim, eu fico até pensando, assim, que se as pessoas eventualmente não acharam que fez sentido, ou disseram algo que, sei lá, para elas foi surreal o que eu falei, surreal de ruim. Eu penso que, de alguma forma, houve ali uma afetação e a pessoa produziu sua própria teoria em relação àquilo, o que é muito potente, né? Então, eu sempre tento me lembrar disso. A escrita é um exercício que eu faço de sentido e de cura, em primeiro lugar, para a minha própria vida e para os meus, e se de bônus tiver outras pessoas que achem que faz sentido e achem legal, massa. Mas é um pouco nesse sentido, assim, que eu penso a escrita. E daí, esse ano eu ainda não fiz, mas nos últimos 3 anos eu estava fazendo uma espécie de especial de Natal em que eu apresentava algumas das minhas visões sobre trechos bíblicos. E daí, muitas vezes, as pessoas falavam, Eri, mas é porque tem problema de tradução, tem problema... enfim, tem várias questões aí da escrita, né? E daí eu sempre devolvo a pergunta questionando. Você também acha que é um problema de tradução quando se diz que Jesus é amor? Será que traduzir errado na verdade é ódio? Porque, no geral, as pessoas trazem essa questão de que é um problema de tradução para aquelas partes em que elas se sentem incomodadas, desconfortáveis. Então, eu nunca disse que eu acho que a Bíblia está bem traduzida, de modo algum. O meu objetivo com esse trabalho, um deles, é apresentar uma narrativa que não seja essa hegemônica, porque se, de novo, eu permito, né, que aquilo que eu escrevo está aberta aí a múltiplas interpretações, a Bíblia também, supostamente, deveria estar, né, aberta a isso. Um dos trechos que, às vezes, eu trago nas palestras, nos cursos, é um trecho em que, não sei se vocês conhecem, a gente está com tempo, bem, tá de boas? Vou contar rapidinho. Tem uma passagem que Jesus está caminhando com os apóstolos, e aí ele passa por uma figueira. E a figueira, né, como vocês sabem, é uma árvore bem frondosa e imensa, maravilhosa. Só que essa figueira estava sem frutos. E daí, se vocês depois quiserem procurar, ele amaldiçoou a figueira, porque a figueira estava sem frutos, né? E aí essa cena para mim é muito interessante, porque essa noção de que a árvore só tinha utilidade se ela estivesse dando um fruto, para no caso ali, né, um grupo de humanos, é uma noção que permanece. É por isso que eu trago essas coisas antigas. Aquilo que é antigo, mas que permanece, é a própria definição da colonialidade. Aquilo que começou faz muito tempo, mas que não acabou. Então, isso de que os rios, as matas existem por um propósito que não a sua própria existência, mas sim agradar a vida de outro ser humano, é algo muito característico da colonialidade, né? E aí, dentro desse processo, um aspecto também que eu sempre coloco nessa situação é que numa figueira vivem milhões de seres, né? Vivem minhoquinhas, passarinhos, vive muita gente. Só que é justamente ninguém dessas vidas conta como vida legítima se ela não dá um fruto para o humano. Então ela seca, ela é amaldiçoada e seca se ela não serve para o propósito de mercantilização da sua vida, né? De uma utilidade. Quem quiser ler esse trecho, está em Marcos capítulo 11, só não lembro o versículo, mas é facinho de achar.
E daí eu trago essas noções, assim, de trechos bíblicos, sempre nesse intuito de apresentar a atualidade desse pensamento, né? Então, eu tento fazer muito desse exercício de escrita algo que seja gostoso para mim, sabe? Algo que possa ser restaurador para mim mesma enquanto eu escrevo. Porque há uma certa expectativa colonial, branca, em relação às nossas dores, né? Como se fosse uma ânsia de ver nossa ferida aberta. Então, quando a gente tenta fazer outros exercícios de expor a colonialidade, isso nem sempre tem a mesma audiência, né? Então, é um pouco nesse sentido. Nossa, muito bacana, né? De fato, né? Essa fetichização da nossa dor, de modo que você não pode estar em outra condição de existência que não seja sofrimento, né? Ou resistência, né? Preso ainda de uma binariedade, né? Que você não pode estar, sei lá, falando sobre outra coisa. Tem várias perguntas aqui, eu vou deixar, eu vou só fazer mais uma, gente, eu juro que eu vou. Não. Mas como é que você pensa uma produção de saúde? Vou reformular um pouquinho, né? O que a gente tinha pensado. Você falou da palavra. É que essa também, desculpa, Kwame, que também tem uma pergunta da Daniela Araújo que acho que pode complementar Eu essa pensei em pergunta. modificar um pouquinho, porque você falou da palavra como medicina. Tá. Isso nos interessa muito, né? Porque a gente trabalha com a terapia da palavra, na psicanálise, enfim, né? Eu queria discutir disso, e a gente, por quê, né? Dentro das nossas conversas do grupo, a gente vem falando muito sobre vínculo, transferência, enfim. E a palavra faz vínculo também, né? E essa palavra que faz uma medicina, como você foi dizendo, é algo que eu queria te escutar mais. Como é que você pensa essa palavra como medicina? Essa palavra que cuida, que, enfim, essa palavra cura. Ótimo. Eu penso que ela pode ter essa dimensão de cura na exata medida em que ela também tem de doença, se feita com esse propósito, né? E daí eu penso que é uma energia, né? Uma força que pode ser investida para direções de produção de saúde ou de produção de doença, né? E uma das estratégias que a gente tem feito é de que se essa história que é narrada sobre nossa vida, né? Sobre nossas comunidades é uma narrativa distante, então a gente vai escrever. A gente vai escrever nossa história, né? A gente que vai escrever em primeira pessoa aquilo que a gente vive. E daí eu até lembro de um parente, né, que sempre tem às vezes essa questão de dizer que e os indígenas canibais, né, queriam comer os brancos, tudo mais. A literatura foi muito responsável por essa imagem, né? Tanto a literatura ali do José de Alencar e tantos outros, em que tem uma exposição da cena que conduz o leitor a ter empatia por essa coitada dessa pessoa que está sendo levada para ser comida por selvagens, né? E daí essa pessoa branca que está sendo levada, ela tem nome, ela tem personalidade, ela tem família, versus os selvagens que não têm rosto. Então eu acredito que a palavra ela pode ser muito potente nessa criação de um rosto, nessa criação de uma pessoa, é um ser que está ali, não é algo genérico, sem identificação. Isso aparece inclusive nos filmes, né, que a gente vê, por exemplo, esses de ação estadunidense, em que tem o assassino em massa branco, o herói do filme, matando pessoas, inclusive, que muitas vezes são encapuzadas. Então, é uma impossibilidade de ver o rosto literal, né? A gente não consegue nem ver. Aí até centenas de pessoas mortas, né? Uma chacina, esses filmes de terror, ó, falha, de ação, que são justamente essa garantia de humanidade para esse vilão e a desumanização para quem é morto, né? E daí, nessa narrativa do canibalismo, uma das que a gente tem utilizado é de falar assim, olha, essas práticas, que esse termo canibal a gente nem usa, né, de canibalismo, mas essas práticas a gente tinha, dependendo do povo, né,
tinha com quem a gente admirava, com quem a gente achava muito incrível e muito potente. Então, você pode ficar tranquilo que você não estaria cotado para ser fazer parte desses rituais. Então, acho que assim, são estratégias que a gente tem usado de dar um outro destino para essas histórias. E eu acho que é nisso que a análise pode ser potente, mas outras ferramentas também. Isso de uma situação que sempre se repete da mesma maneira, e a gente consegue dar um outro caminho para ela, né? Para mim, essa é uma das definições de saúde, né? Você conseguir ter essa expansão mesmo de sair desse ciclo vicioso, né? Sem dúvida. Era, acho que você vai trazer na história única é exatamente esse traumático, né? Exatamente essa possibilidade. Gente, eu esqueci de falar do seu currículo. Desculpa, eu estava aqui todo atribulado, né? Genia Nunes é ativista do movimento indígena Guarani, anticolonial e gênero dissidente. Ela tem graduação em psicologia, mestre em psicologia social e doutorando no programa interdisciplinar das ciências humanas da Universidade Federal de Santa Catarina. E é membro da articulação brasileira de indígenas psicólogos, a BIPSI. A BIPSI, acho que eu falei certo. Laura, tem perguntas aí? Como é que tá? Muitas, Sim, né? tem sim. Vou ficar quietinho. Tem muitos comentários. Daniela Araújo escreveu: finalmente consegui te ver ao vivo. Janaína Pessoa comentou: essa narrativa binária também é uma das bases do cristianismo e do colonialismo, homem, mulher, bom, mal e etc. Anita Vaz, nossa colega do Marlins Clínicas, escreveu: Geni, sempre muito bom te ouvir. Se você puder comentar, seria legal ouvir como os povos Guarani, ou mesmo outros povos, concebem o que no Ocidente entendemos como justiça. Então, essa questão é muito interessante, porque ela acaba trazendo um outro ponto que eu não tinha comentado antes, que é a noção da própria palavra, né? Porque às vezes a gente traduz, e a tradução é uma aproximação de algo que tem alguma familiaridade, mas a tradução ela é sempre falha, na medida em que é não só uma outra língua, como um outro mundo, né? A língua não é só um idioma, né? A língua também é a espinha dorsal, né, dos nossos povos. Então, essa noção, por exemplo, de justiça como algo punitivo é algo que é muito específico da justiça eurocristã, né? Essa noção de que se você fizer, você vai pagar, né? Ou a percepção de que tem algumas frases, e eu entendo que tem um potencial de apoio em várias situações, mas daí falando bem pessoalmente, né, do meu desconforto com essas narrativas, que tem, por exemplo, assim, tudo acontece por um motivo. Não cai, não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Deus não permita. Tem um pano de fundo muito perigoso nesses discursos, que é justamente a ideia de que você mereceu. Se você não mereceu nessa vida, então numa vida anterior a essa, algo você fez para merecer o que está acontecendo hoje. E daí é um giro colonial muito grande mesmo, porque vejam, se alguém chega para a gente machucado, nos pede ajuda, e essa pessoa está numa posição de vítima, digamos assim, embora eu não goste muito dessa palavra, é uma percepção completamente diferente de alguém que, por exemplo, está machucado porque sofreu uma punição daquilo que fez de mal. A reação emocional que a gente tem é completamente distinta daquilo que deixa de ser algo que a gente vai ter empatia para ser algo que a gente vai comemorar. Que, inclusive, é o que acontece com o genocídio da população preta e indígena. Não só boa parte da população não lamenta, como deseja que se alastre, que aumente, né? Então, essa noção de justiça é muito importante mesmo, como você trouxe. Do que eu aprendo com os nossos mais velhos, nós temos uma parte da nossa cosmovisão que fala da terra sem males.
Então, essa noção de terra sem males seria essa terra sem esses machucados, sem essa violência, sem essa dor, né? E daí, enquanto a gente está aqui vivo, a gente cuida da terra porque ela nos cuida, mas não no sentido de... Até lembrei de uma fala da nossa cacique, a Queretu Chapurã, que ela conta que o rio, de manhã cedo, está dormindo, e daí a gente precisa entrar e fazer bastante barulho, fazer aquela água toda, né, que aparece, para o rio acordar. E daí isso é muito interessante, porque o rio nos acorda e a gente acorda o rio. E daí eu penso que essa é uma possibilidade de compreender a reciprocidade de um jeito não violento. Uma reciprocidade não porque você mereceu aquilo de ruim que te aconteceu, mas uma reciprocidade da própria existência da vida, né? Então, eu até estava, esses tempos eu comentei, né, que eu estava pesquisando, e eu faço umas pesquisas bem aleatórias, gente, que é também para a gente não ficar sempre nas mesmas coisas, né? Mas eu estava pesquisando sobre raios, e eu sempre acreditei que os raios caíam na Terra, assim, né? Vinham de cima, caíam na Terra. E daí eu pesquisei que tem alguns tipos de raios que só acontece quando as partículas da Terra se levantam e encontram as partículas do ar. E isso para mim foi muito marcante, porque essa noção de que a Terra é algo passivo, que recebe, algo que vem de cima, é uma noção que a gente aprende, né, desse pensamento colonial. Então, a Terra é viva, né, ela salta, ela pula, ela é ativa na produção do raio. O raio recebe a Terra tanto quanto a Terra recebe o raio, né? Então, eu acredito que a gente fala em reparação e não em justiça, por exemplo, porque a reparação histórica, ela não tem como objetivo a instauração de uma outra hegemonia ou de uma outra colonialidade, né? Tem como objetivo a não violência, independente de quem a perpetre, né? Então, é um pouco nesse sentido. Muito bom. Bom, Estela Maris Pinheiro, Lula da Silva, desobrigada. Janaína Pessoa, Geni, sempre maravilhosa. E daí tem Daniela Araújo, que faz uma pergunta, né? Geni, desde uma perspectiva contracolonial, que compreende que saúde é sempre coletiva, como criar práticas terapêuticas coletivizadas e coletivizantes? Ai, ótima pergunta. Eu também estou tentando aí saber como. Mas uma dos âmagos de toda a luta anticolonial, a meu ver, é a luta pela autonomia. Porque uma das principais emboscadas que a gente tem coloniais é de pensar que o problema do poder, da imposição do poder, é só quem o aplica. Então, assim, e eu até lembro de uma pesquisa que eu participei com o núcleo de psicanálise, em que a gente recebeu uma encomenda do Conselho Federal para falar sobre como viviam as psicólogas. E daí a gente... Foi um projeto muito lindo, assim, que gostei muito de participar, aprendi muito, em que a gente fez entrevista com psicólogas de todo o país, todas as regiões, para perguntar um pouquinho para elas como é que elas organizavam essas questões de gênero, de raça, como que isso se apresentava na prática clínica delas, né? E, infelizmente, muitas delas traziam esse repertório racista, homofóbico, então não foi uma ou outra, assim, foi infelizmente, um discurso quase predominante, assim, nas entrevistas que a gente fez com pessoas da nossa profissão, né? E várias delas, quando se falava de machismo, elas falavam assim, eu tenho um marido ótimo, ele me deixa dirigir, ele me deixa me maquiar do jeito que eu quero, ele me deixa viajar, enfim, coisas bem basilares, assim, que a gente às vezes nem imagina que ainda aconteçam, né, nesse repertório. Mas o que me chamou a atenção disso, e continua me sendo uma questão, é que o ponto não é que deveria ser um bom companheiro quem te deixa fazer, é que não tem o poder de deixar ou não fazer. Então, ainda que haja uma abertura de ação, o próprio fato do poder se colocar como algo que pode ser bem utilizado, né, e daí a gente pensa nessa política institucional que a gente tem, né, que diz que é democrática e todo esse repertório,
em que um grupo minúsculo de pessoas, com algumas assinaturas, colocam em xeque a vida de milhões, né? Inclusive com direitos que a gente conquistou com muita luta durante décadas, em pouquíssimo tempo eles são rifados, né? Então eu penso que para além da gente ter alguém que use bem o poder sobre nós, é necessário que não haja esse lugar. E daí eu acho que talvez uma das pistas dessa saúde coletiva é a gente ser parceira na produção de autonomia, né? Não que essas pessoas que a gente acompanha fiquem de alguma forma dependentes da gente, mas que a gente busque o sucesso do trabalho ser essa autonomia, né? E daí essa produção de autonomia envolve muito essa questão do território, né? Quais são as condições de possibilidade que aquela pessoa tem de construir essa autonomia. Então, é um pouco nesse sentido, né? E é muito desafiador, muitas vezes, porque as pessoas sempre dizem, eu acho que o comunismo não funciona, que tal coisa não funciona. E daí é muito importante devolver a pergunta, e o capitalismo funciona, né? A falta de autonomia na nossa vida funciona? Tá dando certo? Então, e volta um pouco aquilo que eu me falando antes, né? Da gente ser generoso com o tempo. Porque, por exemplo, a ansiedade, a crise de pânico, dificilmente alguém vai ter uma crise de pânico por um futuro tão alegre que eu não dou conta de lidar e adoeço. A gente se tem essa violência do futuro, né? Porque eu acho que essas psicopatologias, elas têm muito a ver com o tempo, né? A ansiedade tem muito a ver com o tempo, a depressão tem muito a ver com o tempo. Então, eu acredito que esse processo de produção de autonomia, a gente consegue talvez reparar esses danos do tempo, né? Em que aquilo que não aconteceu ainda não vem para mim como um fantasma concreto que me destrói, né? Mas que eu fico assim, olha, não sei o que vai acontecer. Esse não saber é difícil sustentar, mas ainda é humanizado sim, em relação a esse que a gente tem a certeza convicta do desastre, né? Então, a infelicidade comum, né? Sim. Bom, a gente não tem mais as perguntas do pessoal, então eu vou aproveitar e fazer a pergunta aqui que a gente tinha preparado, que é a seguinte: o psicanalista Emiliano Camargo diz que os quilombos foram os primeiros territórios de liberdade na era colonial, onde conviviam negros, indígenas, etc. Na sua opinião, o que seria o aquilombamento? Eita. Me lembra muito ajuntamento, né? Mas um ajuntamento que é produzido por um afeto, por um desejo. Muitas vezes a gente fica junto sem querer, né? Então, aliás, a maior parte das nossas convivências, por exemplo, a faculdade, a gente é meio que obrigado a lidar e olhar com a cara da pessoa ali por 5 anos. Você vai ter que conviver na escola, vai ter que conviver no trabalho, e daí às vezes acontece dessa situação de compulsoriedade a gente criar vínculo. Mas essa situação do aquilombamento, eu acho que se no primeiro momento ela tinha referência a esse espaço de fuga, hoje ela também tem não só hoje, né, mas também é um aspecto muito importante que ela não é só do contra, né? Assim, é algo que a gente vai fazer para lutar contra, mas é uma produção ativa, né? De pertença, de produção de saúde. Então, eu acredito que é muito potente porque quando a gente faz um ativismo do contra, e isso é bem característico em vários movimentos sociais, é quase impossível a gente não se tornar uma pessoa ressentida, uma pessoa amargurada, porque você fica em contato o tempo inteiro com afetos de negação. Eu até escrevi um artigo uma vez que tinha esse título. Tem que ainda não saiu publicação, mas o título é Merecemos respeito porque sofremos, né? Porque assim, parece, e aí eu até lembro de um trecho que o Fanon traz nos Condenados da Terra, quando
um moço negro passa pela polícia e não é abordado pela polícia. E daí ele se desorganiza a partir dessa ação e fica se questionando se ele era de fato negro, porque aquilo que vinha do mundo para ele só se reafirmava a partir da violência do racismo. Então, quando não acontecia, ele ficava desorganizado. E aí é muito importante que essas reuniões de aquilombamento seja para a gente construir de novo em primeira pessoa o que nós somos sem ser apenas o sinônimo do que a gente sofre. Qual que é a potência do nosso povo, do que a gente tem orgulho, o que brilha nosso olho, né? Então é um pouco isso que me evoca essa ideia de aquilombamento. E, Janine, acho que quer falar com... Eu ia só comentar que esses giros, essas inversões que você fala, né, são fundamentais para a gente pensar mesmo no aquilombamento enquanto clínica, né? Muito inspiradores. Não, eu acho que é interessantíssimo, né, pensar isso como uma força ativa, sem dúvida, né, porque essa captura da força reativa, ela vai continuando, dar uma continuidade a essa sensação de impotência que muitos, não só os trabalhadores do SUS e do SUS dizem, né, porque está lá diante da catástrofe, fala, é isso, né, não tem o que fazer. E essa é a frase, é o mantra, né, de quem trabalha no SUS, essa sensação de impotência, né, porque resgatar essa potência, né, cuidar dessa potência, essa medicina da potência, é um pouco esse aquilombamento, essa força ativa, né, acho que é um pouco esse movimento que a gente está buscando, e aí eu lembrei de outra coisa que o Emiliano disse, da primeira conversa que ele fez, de a gente ver isso, esse aquilombamento como sendo coletivo, né? Acho que ter vários, quantos mais formas de nomear isso, né? A gente teve aí 6 formas diferentes de nomear, ou 5, eu estou em dúvida, que eu acho que vai ajudando a gente a multiplicar essas formas de a gente ajuntar, né? Porque quando você falou disso, né, juntar produzido por um desejo, né? Acho que isso é muito interessante, é muito potente para a gente. Pensar como é que a gente cria esses agenciamentos, né? Acho que eu fiquei pensando muito nisso. Não é bem uma pergunta, mas... Eu estava aqui gostando de te ouvir. Mas é meio uma pergunta, porque você falou de uma coisa que nos interessa muito, que é essa coisa, esses nozinhos que vão se interligando, né? Os dispositivos, enfim, essa coisa interligada, a mão na espada, a espada na mão e a outra Bíblia, enfim, a arma e a Bíblia andarem juntas desde... Porque a gente trabalha no Margens com violência de Estado, né? Então, essa questão moral, né? Essa questão de como há um condicionamento moral para as violências, a gente vê isso em vários atendimentos de violência doméstica, né? De como vai sendo produzido isso, né? De eu mereci, eu apanhei porque eu mereci, eu fiz. Isso o sujeito encarna, né? Ele acredita nessas, né? Porque por causa da repetição da violência, né? E a gente poder desfazer esses nozinhos é interessantíssimo, né? A clínica tem essa possibilidade, né? Esse convite. Sim, e essa sensação de abandono, de estar sem chão, de não ter mais ninguém, evoca muito aquilo que a gente vinha comentando antes da sensação de não ter saída. Muito característica das relações abusivas, seja a nível mais individual, seja a nível institucional, coletivo. A gente acreditar que está num beco sem saída. E daí, às vezes, parece que estar numa companhia violenta é menos desesperador do que estar sozinho, né? Então, essa produção de autonomia, e aí até trazendo uma experiência pessoal também, como eu comentei com vocês, né? Eu não era uma crente assim, mais ou menos, que a pessoa, como é que tem um termo que eu acho maravilhoso? Não praticante. Eu nunca entendi o cristão não praticante, eu acho maravilhoso. Mas infelizmente não era o meu caso, era cristão praticante, sim, seguia tudo certinho. E aí quando eu tive esses cliques assim,
desse sistema todo e me afastei da igreja e tudo mais, eu fiquei com muito medo, porque ainda que uma solução muito cara, que me cobrava muito alto, Deus está sempre comigo, sempre me apoiar e supostamente está ali comigo, né? E eu ficava pensando, quando eu estiver doente, ou até a cena não sei se vocês já ouviram, a cena que todo mundo deixa de ser ateu quando o avião está caindo. Eu acho que é muito desse imaginário, né? De assim, você não vai conseguir viver sem mim. Inclusive tem uma frase de Jesus que é: sem mim nada podeis fazer. Então, esses passinhos que a gente dá de aprender a caminhar de novo é algo que às vezes dá muito medo e dá muito uma angústia, né? De se aventurar, né? E daí eu gosto muito daquela frase, né? Que fala: eu não vim no mundo a passeio, né? Eu pretendo que a minha vida seja o máximo possível de um passeio, né? A gente poder ter um parceiro na vida, ou um coletivo de pessoas que sejam parceiros nessa aventura que a gente está aqui, né? Nessa caminhada que a gente tem de tempo aqui disponível, a gente ter essas parcerias. E daí eu acredito que até quando a criança é pequenininha e anda na frente, acho que a bebezinha talvez esteja nessa fase, né, de andar um pouquinho, olhar para trás, ver se tem alguém ali, e daí continua, né? Eu acho que isso a gente não perde quando é adulto, né? A gente poder fazer essa caminhada sabendo que se a gente tropeçar e se a gente não conseguir levantar, vai ter alguém que vai chegar e vai estar ali com a gente, né? Então, produzir essas relações de amizade para que a gente possa ter força para romper esses nós, né? E aí eu lembro muito de uma metáfora que a dona Haraway usa, que ela fala de nós como enosamento e nós como coletivo, como pronome, né? E daí pensar quais são os nós que a gente está lidando, se é esse nós imobilizador ou é esse nós de coletivo, né? Sem dúvida, né? Como nós que produzem movimentação, né? Dessa dinâmica colonial, né? Por assim dizer, e esse nós que produz outra forma de vínculo, né? Acho que eu não sei se tem mais perguntas, senão eu vou aproveitar. Pode aproveitar. Que bom, porque tem muita coisa que você foi trazendo, por exemplo, essa questão do racismo com essa manifestação da colonização, que é preciso, para combater, é preciso saber onde está, e da gente conseguir localizar essas armadilhas, essa arapuca, enfim, emboscadas afetivas, que é um processo clínico isso, né, de você conseguir perceber as arapucas, né, a catequização que você está, esse enodamento, né, esse nós que vai te paralisando, né. E queria ir com esse sentido, porque quando você fala, né, do sentido ético da violência, a gente encarna ele também, né, de novo, nessa ideia de que a gente aquilo sofreu porque eu mereci. Eu fui parado pela polícia porque eu estava sem documento, sei lá. Fui preso porque eu estava sem documento, enfim, né? Ou tem coisas mais elaboradas que isso, mas que, enfim, de alguma forma é isso, né? De você é preto, você é culpado, né? O pardo ainda consegue ser suspeito, mas é preto, é culpado por conta dessa ficção, né? Que a gente vai acreditando, né? Como é que essa materialidade, né? Acho que é isso que eu queria pensar com você. Como é que consegue se materializar essa ficção na gente? Se falando de afeto, acho que... E eu acredito que um dos grandes contributos é essa matriz do pensamento cristão, porque vejam, os jesuítas vieram para cá porque é um contrassenso na lógica cristã você ser condenado sem saber, sem ter condições de saber do que está acontecendo.
Tanto por isso que bebês, por exemplo, não podem ser condenados de nenhum crime, porque eles supostamente não saberiam. Só que, para além de saber ou não saber, importa qual saber que opera, né? Não algo de se você sabe ou não, porque não existe uma consciência neutra, né? Ela vai estar ali preenchida por processos históricos, enfim. E daí, uma das questões, assim, que eu tenho trazido é pensar junto se essas pessoas que acreditam nesses parâmetros, né, com tanta veemência, o que elas acham de só ter céu? Eu pergunto às vezes nas oficinas, né, o que você acha se só tivesse a opção de céu? As pessoas não gostam? Elas querem que haja um inferno para que elas se positivem diante de um lugar que elas vão e os outros não. E aí até eu chamo de vestibular celeste, né? Porque a chamada é essa, assim, são muitos chamados e poucos escolhidos. Então você se sente muito especial por não ser como esse outro que é tão horrível, perigoso, hipersexualizado. E daí lembrando muito do trabalho da Grada Quilomba, de que as identidades coloniais são identidades parasitárias. Tudo aquilo que há de positivação é dependente da negativação de outros grupos. Então, se você tira a negativação de outros grupos, você também desaparece com essa identidade hegemônica, e isso é muito assustador, né? Então, um mundo sem presídio, um mundo sem o céu, né? Ou sem o inferno, nada disso seduz esse olhar que é viciado em um mérito, né? Então, eu fiz para merecer, eu vou para um lugar diferente. E eu lembro que na igreja que eu ia, tinha até a noção mesmo de um terreno no céu. E daí, o pastor às vezes falava, porque tem gente aqui que tá só com o terreno, e tem gente que já tem mansão. Depois eu li o trabalho da Carolina Maria de Jesus, e me tocou muito isso que ela fala, né, de que será que pelo menos no céu a gente não vai ser pobre? Porque essa narrativa, ela como o Fanon fala, é atmosférica. Então, você vai pegar um pano de prato para secar a sua louça e vai estar lá a pregação heterossexual. Você vai estar em todo lugar que você circula, vai estar isso pregado, né? E aí é um trabalho que é muito de formiguinha, mas no sentido muito elogioso, né? Que, como diz nossos parentes mais velhos, quem faz a floresta é a formiga, né? Então, reconhecer a nossa pequenez não é reconhecer a nossa insuficiência, mas a nossa potência mesmo nisso, né? Porque ao mesmo tempo que é um sistema muito violento e muito poroso a todas as dinâmicas, ele também, por ser um sistema fake, ele também tem várias entradas que a gente pode fazer, né? Então eu lembro, por exemplo, de uma dessas oficinas que eu estava falando para vocês antes, em que a gente falava lá, né, a pergunta, chamava tribunal. Aí a gente dividia a turma em duas partes, e daí uma turma tinha que defender um argumento e a outra tinha que ser o promotor e o advogado, né? E daí a gente fazia esse exercício para incentivar que as crianças construíssem próprias narrativas em relação àquelas frases. Aí uma das frases que entrava em julgamento era aquela uma do o homem de verdade é heterossexual e tem filhos. Aí tinham que arranjar motivos para justificar ou para atacar aquela frase. E daí uma criança falou assim, então o Papa não é homem? Eu nunca tinha pensado até então, né, nessa possibilidade. Mas há aí incoerências internas que a gente pode usar como uma implosão. E daí, falando a partir do meu povo, tem povos que têm uma estratégia de luta que é muito fogo, assim, de destruir, quebrar, explosão. Que eu acho incrível também, acho que é super válido. Mas o nosso povo é um povo mais silencioso e vai meio que pelos subterfúgios e pela água, né? Então é uma implosão também que a gente pode fazer. E isso um diagnóstico que a gente pode fazer do nosso corpo, do nosso coletivo, de pensar quais são os meus pontos fortes nessa luta, né? Onde que eu posso somar que eu acho que vai acrescentar mais. Porque, às vezes, essa prescrição externa nos direciona para atividades que nosso olho não brilha, que a gente não tem como contribuir.
enquanto que numa outro trabalho a gente faria muito bem, seria muito produtivo, né? Então, outro dia eu estava escrevendo, ainda não terminei, seria uma espécie de receita, mas aí eu sempre falo que é uma receita de pobre, que a gente não tem ingrediente em casa, coloca outro no lugar, quando vê é outra coisa completamente diferente da receita do site, né? Eu acho que é um pouco isso, assim, né? Usa o que você tem em casa para fazer a sua luta, né? E daí, nesse processo de fazer essa descrição e avaliação desses alimentos, eu penso os afetos como esse alimento, né? Então, a raiva, por exemplo, é um alimento muito bom para ações de largada, para coisas que você usa de impulso, mas ela mofa e apodrece se é uma raiva guardada, por exemplo, né? Então, a gente ir fazendo esse mapeamento das nossas emoções para poder vivenciar o que o nosso corpo tem de potência de uma maneira mais ampla, né? Então, tenho pensado muito, muito nesse sentido, assim. E eu construo até personagem, gente. Eu tenho, depois que eu saía, é claro que esses tentáculos não saem todos da gente, né? É um processo histórico muito longo, mas depois que eu fui me dando conta dessas questões, uma das minhas aliadas disso tudo é pensar que, assim, honestidade, transparência, a gente tem que ter com quem a gente confia. Quem é nosso inimigo não tem esse negócio de confissão, porque isso é um dispositivo de controle também. Você contar a verdade para quem te oprime é uma maneira de incutir o controle interno. Então, mesmo que a pessoa não fosse descobrir ou saber de alguma forma, você mesmo se entrega, né? Você oferece o seu braço para ser preso. Então, a gente pensar essa relação com a palavra é também ser generoso e não ficar com esses binômios de verdade e mentira, né? Então, na minha vida cotidiana, por exemplo, em vários momentos, eu, sei lá, teve outro dia que foi até uma situação de aperto mesmo, né? Nessas horas que eu tento construir junto com o meu povo esse arcabouço de possibilidades. Mas eu notei que o motorista do Uber estava desviando o caminho e tava mais de noite, toda aquela sensação, né, de angústia. E aí eu notei que ele tinha uma foto de uma senhora no painel do carro, né? E daí eu falei para ele que aquela senhora era a cara da minha avó, que eu estava indo visitar. E eu não tenho vó, gente. Não tenho, meus pais são órfãos. E aí eu acreditei completamente na minha avó, e aí ele se sensibilizou com a avó e falou, não, porque você não pode perder seu ônibus, porque a minha avó ela fica muito triste quando eu atraso de visitá-la, então eu vou acelerar para você chegar a tempo na casa dela, isso aqui. Nem sempre dá certo, mas acho que a gente ter a possibilidade de se autorizar a usar nossa imaginação e usar a nossa criatividade para lidar, inclusive com situações de perigo, é algo que essa narrativa da confissão e da verdade nos imobiliza muito, né? Então, são estratégias. Extremamente valiosas, né? Porque te escutando, eu tive essa certeza, né? Ele é um sistema que ele parece muito sólido, né? Parece que sempre foi assim. Mas conseguir entendê-lo com essa porosidade de que tem uma série de fissuras que a gente pode alargar, né? Para produzir quebrar, construir esse clubinho, é muito interessante. Geni, você quer falar umas últimas Agradecer, me senti palavras? num banquinho na praça com vocês. Que bom. Ah, que legal. A gente também está super. Não, achei muito Quer falar, emocionante. Laura? Deixa eu até mudar aqui. Não, só dizer, agradecer muitíssimo mesmo pela troca de experiência mesmo, muito emocionante. Agradeço muito. Em nome da gente aqui, do Margens Clínicas, estava todo mundo super animado que a gente teria a Geni hoje.
Oi, obrigada, gente, pela escuta. É um presente, né? A gente poder falar tendo essa receptividade. Agradeço muito. A gente que agradece. E a gente vai ficando por aqui. Mês que vem a gente continua. Em janeiro a gente vai estar de volta. Vai ter uma outra convidada que a gente vai deixar de surpresa. Essa é a última vez. Mas agradecer todo mundo que assistiu a gente. Aí foram mais de, sei lá, 10 mil visualizações nesses últimos 5 meses. E muita gente compartilhando, conversando, falando que está fazendo super sentido, ajudando muito. E é isso, gente. Boas festas, bom fim de ano. Obrigado, Geni. Obrigada, Geni. Tchau, tchau, gente. Até 2021. Gente, beijão. Beijos.